quinta-feira, nós temos a celebração da Sexta-feira Santa, que é interessante, que é um dia, Sexta-feira Santa, o único que a igreja não celebra a missa no mundo inteiro. Não existe missa na Sexta-feira Santa. E quem o fizer é falsificado. Não é real. Não é padre da Igreja Católica. Linda essa obra, romana, belíssima. Eis o homem, né? Pilatos apresentando Jesus. Et homo, quando apresentou Jesus ao público, não é? Porque Pilatos tinha certas restrições também com a condenação à morte de Jesus, não é? Ele não tinha essa ideia primeira, não é? Depois, por pressão popular e do seu arredor, então ele acabou aceitando a condenação. Por isso, tanto que ele pergunta várias vezes, não é? Mas vocês querem que eu solte ele? Eu pretendo açoitá-lo, o que era comum na época, e depois soltá-lo. E o povo insiste na prisão e na morte dele, né? A Sexta-feira Santa é exatamente isto, a celebração, a reflexão sobre o julgamento de Jesus e também a sua crucificação. E nós temos na celebração da Sexta-feira Santa um fato muito interessante, que é a via sacra, que é o caminho percorrido de Jesus desde o julgamento, cuja foto aqui vemos, até a sua morte de cruz. E é interessante porque, historicamente, os historiadores e alguns que a gente chama os santos padres da igreja comentam que a primeira via sacra, ou as primeiras vias sacras, foram da mãe de Jesus, que diz que ela percorria este caminho do julgamento, de onde Jesus foi julgado até a sua morte de cruz. Não, ela percorreu isso bastante depois da ressurreição de Jesus, retomando que é o caminho que ela percorreu acompanhando o filho, né? Desde o julgamento até a morte na cruz. E se diz que ela fez a primeira via sacra, certamente com João, porque depois da morte de Jesus, João levou Maria para a casa dele, não é? Então, certamente ela fez isso com João. E depois, as pessoas, acompanhando, também começaram a acompanhar Maria durante todo o trajeto. Isso se tornou uma tradição dentro da igreja e nós fazemos até hoje, por mais de 2000 anos. Certo. Jair, pediram para você explicar aqui o seguinte. Nesse primeiro momento que, antes de levar a Pilatos, ele está preso ali pelos fariseus, certo? Caifás e Anás. Fariseus é uma classe da época que cuidava das coisas religiosas, praticamente. E o Pilatos, só para o pessoal entender, a gente comentava isso antes, Pilatos era romano, Roma estava dominando Jerusalém e Pilatos cuidava de tudo, menos da parte religiosa. Isso. Ele deixava todo mundo se virar com a sua religião. Pilatos não tem muito envolvimento. Agora, é bom saber que toda decisão, inclusive da morte de qualquer um, religioso ou não, dependia da aprovação de Pilatos. Aprovação dele, certo. Aqui, mandaram esse trecho. Julgamento de Jesus na presença de Caifás só acabou de madrugada. Então o Caifás, só para ele não tinha autoridade para matar Jesus, né? Não. Ele não tinha, né? A autoridade máxima era do governador. Do governador. Entendeu? Tanto que ali... por quê? Porque o governador era o representante maior de Roma naquela região. Certo. O resto eram sacerdotes do templo, que tinham depoimentos, às vezes inventavam mentiras, como muitas coisas que foram ditas não eram verdades. Né? Como, por exemplo, esse homem falou que destrói o templo e reconstrói em 3 dias. Quer dizer, a interpretação que eles estão dando é a interpretação puramente humana, estrutural. Quando Jesus está falando de uma interpretação teológica. Então a gente corre o risco, se a gente se amarrar nessas coisas, de fazer uma interpretação puramente humana e aí diz aquilo que não é verdade, que não é a intenção teológica, né? Aí aqui o que mandaram. Levaram em seguida para o palácio do governador. Seus acusadores não podiam entrar, porque isso tornaria impuros. Eles não podiam entrar no palácio de Pilatos, né? Segundo diziam, pedido de comer o cordeiro pascal. Assim Pilatos, que era o governador, saiu ao encontro deles e perguntou: que queixa tem contra este homem? Aí eles já respondem, olha a resposta dele: se não fosse um ofertor, não teríamos trazido. Pois então levem e julguem vocês mesmos, segundo com a vossa lei. Mas queremos que seja morto, e nós não podemos fazê-lo. Assim se cumpriu a predição de Jesus, chega do modo como ele devia morrer. Pilatos voltou para dentro do palácio e mandou que ele levasse Jesus. Perguntou:
Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu, pergunta isso de ti mesmo ou são outros que o querem saber? Aí ele fala, sou porventura judeu? Replicou Pilatos, o teu povo e os principais sacerdotes é que te trouxeram aqui, o que fizestes? Aí o que você disse há pouco, isso que mandaram essa pergunta. Não sou um rei terreno, não sou um rei desse mundo. Se o fosse, os meus discípulos teriam lutado quando os judeus me prenderam. Mas o meu reino não é desse mundo. Tu és rei? Tens razão em dizer que sou rei, de fato, foi para isso que nasci. E vim para trazer a verdade. Perguntou Pilatos, tornando a sair ao povo, anunciou, ele não é culpado de crime algum. Todavia, vosso costume da Páscoa, Barrabás de Jesus. Você quer comentar algo sobre isso? Não, isso aí é o julgamento normal, que é o texto bíblico, que nós, inclusive, celebramos e fazemos este relato na Sexta-feira Santa, não é? E o que é importante mesmo é na liturgia, porque para nós o que interessa para nós é a liturgia da Sexta-feira Santa. Aqui é dos historiadores, não é? A parte histórica é dos estudiosos, que vão pegar o texto, ver o contexto da época, né? E precisaria de outra dimensão, outros elementos. O que interessa para nós hoje, e eu creio que também para aqueles que estão nos acompanhando, é o que de fato acontece na sexta-feira, não é? Que é o julgamento, a morte de cruz de Jesus. E quais são os elementos que são envolvidos ali, os personagens, por exemplo, não é? A própria via sacra, que é o caminho que se percorre até a morte de Jesus, os personagens Pilatos, Herodes, que estamos falando aí, não é? Outros personagens que foram envolvidos, por exemplo, a mãe de Jesus, que acompanhou todo o processo, também o próprio, o que ajudou Jesus a carregar a cruz, o Cirineu. Por quê? Porque essas questões, elas têm dimensões teológicas que afetam profundamente a nossa vida, independente da questão histórica. Por exemplo, quando nós temos um irmão que está carregando a sua cruz, nós não podemos só carregar a cruz por ele, mas nós temos que ajudá-lo a carregar. Esse é o efeito da mensagem de Deus para nós. O fato histórico, isso é para o historiador. Eu tenho uma imagem aí. Agora, o que interessa para nós é a dimensão teológica, a mensagem que este texto traz para nós. Por exemplo, de alguém que ajuda Jesus a carregar. Agora pode dizer, mas que Jesus é esse? Jesus não está lá no céu para a gente dizer que hoje temos que ajudar a carregar a cruz? Não, é um Jesus que não está ausente do ser humano. É um Jesus que está presente, hoje inclusive, eternamente. De que maneira? Ele explica isso no Mateus 25. Eu tive fome, deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava doente, você me providenciou remédio. Eu estava preso, você foi lá me visitar. Eu estava sem roupa, você me vestiu. Tá vendo? Toda vez que você faz isto a um destes pequeninos, é a mim que você está fazendo. Então não é um Jesus no céu e nem um Jesus de 2000 anos atrás. Ou a me negando, né? O que não fizer, né? Isto. É um Jesus hoje presente. Então querer analisar o fato de 2000 anos atrás é um fato que nós temos os relatos bíblicos ainda com interpretações muito variadas, né? O que interessa para nós é o que o evento Jesus Cristo significa para nós hoje. Por exemplo, na celebração da Sexta-feira Santa, tem um símbolo muito próprio da própria Sexta-feira Santa, que é o símbolo da cruz, que é o símbolo primeiro daquela ocasião, não é? E por que a cruz? Porque é o símbolo, é o sinal de passagem, é o madeiro de passagem. A vida de Jesus não termina na cruz. Ela vai para a ressurreição. Porém, sem a cruz, não há ressurreição. Então, a cruz é um espaço necessário, obrigatório, por assim dizer. E por que isto? Porque a cruz simboliza as cruzes que nós vivemos hoje. Cada um de nós que perguntar pode fazer uma playlist de cruzes que está vivendo hoje. E sempre foi assim. Porque isto é próprio da dimensão humana, da dimensão antropológica. Então, como nós podemos nos espelhar em Jesus para carregar as nossas cruzes? Aí, então, sim, aí apresenta o símbolo da cruz a ser venerada. Passa, por favor, só para a gente comentar mais um pouquinho o contexto. Jesus na corte de Herodes, né? Tem essa já falamos disso. Certo. Pode passar. Aí, Jesus Barrabás, famoso, né? Isso. E quantas vezes as pessoas escolhem Barrabás, né, Jair? Toda vez que nós escolhemos algo adverso ao bem, ao reino de Deus, etc., nós estamos fazendo uma escolha contrária, não é? E Barrabás, um assassino de romano, né? É. Certo, um homem violento, né? Certo, passa, por favor.
Aí Jesus carregando a cruz. Aqui é que entra Como você o disse. personagem também, que nós falamos já, não é? O Cirineu, que Cirineu. ajuda Jesus a carregar a cruz. A via sacra são as 16 14 estações e estações. depois a 15ª, que é da ressurreição, Que é da ressurreição. de Jesus, não é? Que foi este caminho feito entre o julgamento e a morte de cruz. A igreja, sabiamente, no decorrer do tempo, foi colocando os personagens e os momentos para que pudéssemos refletir, a partir dos textos bíblicos, esses momentos que Jesus passou. Por exemplo, o encontro com a Madalena, o olhar com a mãe, depois na própria cruz, não é? A mãe e João estão ali ao pé da cruz. Todos esses relatos nós refletimos na nossa caminhada. Uma curiosidade, Jair. Perguntaram aqui, tem algum filme que se recomenda da história de Jesus? Algum filme? Hoje tem muitos filmes, né? Teve Tem alguns que se... Teve um que marcou muito, que foi A Paixão mais. de Cristo, do Mel Gibson, mas é muito do Mel violento, Gibson. né? Você assistiu? Aquilo dali é nada em relação à violência de Cristo. Porque a gente quer amenizar o fato. Quer romantizar. Não, mas ali falam que foi muito violento. Não, né? estou falando, mas aquilo ainda é nada em relação ao que foi. Na realidade, de suar sangue. Isso, às vezes nós queremos romantizar Jesus, que esse é o grande problema. Romantizamos, fazemos um Jesus light. Não, Jesus não é isso. A morte de Jesus foi cruenta. Foi um sofrimento insuportável para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Entendeu? Então, Certo. todo filme, por mais Violento que seja, ainda está muito aquém da realidade que aconteceu Certo. com Jesus. Passa, por favor. Vamos ver. Aí, aquelas estações da via sacra, né? Gostaria de destacar alguma, Jair? Isto está aqui, né? O próprio caminho percorrido, não é? Simão Com os Cirineu. vários personagens. A Verônica, que enxugou o rosto de Jesus, não é? Quem era a Verônica? As quedas de Jesus. Tem alguma... Verônica é um personagem que aparece ali, mas ela não tem nenhuma outra Aparição? aparição de envergadura no texto, não é? Depois, quando encontra as mulheres, veja só, no texto de ontem, do Domingo de Ramos, tem uma realidade teológica muito interessante quando Jesus vê as mulheres chorando por causa dele. E ele diz, não choreis por mim, choreis antes pelos vossos filhos e por vós mesmos. Porque às vezes nós ficamos com dó de Jesus. Claro que temos dó e etc, né? Mas o pesar maior é por causa das nossas culpas. Porque Jesus não precisa que ninguém tenha dó dele. Entendeu? Nós temos que ter dó de nós, pena de nós mesmos, pela condenação que nos sobrevém por falta de Jesus, por não acompanhar o mistério. Essas mulheres eram assim, a mãe, alguma coisa assim? Não, essas Mulheres que acompanhavam Jesus, né? Jesus tinha algumas mulheres familiares que acompanhavam, que faziam comida, que ajudavam e etc., como qualquer ambiente, e tinham depois aquelas que achavam interessante, ficavam impactadas, não é, pela mensagem dele, que também acompanhavam, né? Esse Cirineu é uma pessoa... Ali, não é? Mas- Depois se comenta que era também alguém que seguia Jesus, mas que não se declarava publicamente. Mas ele ajudou voluntariamente Jesus? Isso parece? Não, diz o texto que ele foi obrigado a carregar. Pediram para ele que ajudasse, senão Jesus não conseguiria chegar. Pedindo daquele jeito, né? A gente ia a cruz pra ele, né? Entendeu? Certo. Pode passar, por favor? Vamos ver o que mais que tem. Aí, uma Aí a imagem simbólica, né? Jesus crucificado. Isso. Passa, por favor. Ele sobre... Aí, Isso. outra imagem. Ele... Aqui tem um fato interessante que nos concerne também diretamente, né? Que tem uma interpretação própria, católica, mas uma católica desde a origem, né? Que é o que Jesus disse Para os dois ladrões. para os dois, mas 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 pedimos, principalmente o que disse a João e Maria. Ah, sim, Né? maravilhosa. Porque essa aqui parte. na cruz que Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho, e diz João, eis aí a tua mãe. Filho e Veja jeito tua só, mãe. Hã? Ele chama João de filho de Maria, eis aí a tua mãe. Né? Quando João não era. Nós sabemos que João era o discípulo mais jovem de Jesus, que entrou para o grupo com 15, 16 anos, e foi o de sangue de Jesus. E Jesus diz aí a tua mãe. Entendeu? Porque aqui tem uma questão teológica que é importante. Tem um texto bíblico que diz que Jesus está evangelizando, etc.
E de repente, chega alguém e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar com você. E por causa deste texto, então tem muita gente, inclusive muita gente não católica, que diz que Maria teve outros filhos, porque o texto diz que os irmãos de Jesus estavam lá, quando isto não é comum para a época. Todo parente próximo era chamado de irmão, como hoje também nós fazemos, né? O meu irmão na fé. E aqui se caracteriza isso, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E a prova de que Jesus não teve outros irmãos, que Maria não teve outros filhos, é que se ela tivesse, os filhos levariam ela para casa. Ela voltaria com seus filhos. E isso não acontece. Jesus não teve irmãos, então? Não, de jeito nenhum. Irmãos como chama, biológicos, não. Senão Maria teria ido com eles, com os filhos, para sua casa, e não foi. Jesus pede para que João leve Maria para sua casa, porque era o discípulo que ele amava. E ainda mais, certamente aqui na morte de Jesus já tinha também falecido José, o pai adotivo de Jesus. Teria morrido, senão, óbvio, que ele estaria aí. Senão estaria ali e Maria teria voltado com seu marido, o José. Então veja, são essas coisas que o texto não diz, mas que está nas entrelinhas. Que a gente intui, Carlos Mester, um grande biblista brasileiro, ele diz, tem um livro chamado Nas Entrelinhas.